Fala, pessoal. No vídeo de hoje eu vou fazer algo que, sinceramente, eu já deveria ter feito antes. Eu vou ligar diretamente pro Dr. Elion Ciper. Para quem acompanha o canal e o universo da API, vocês sabem exatamente quem ele é e a importância que ele tem em tudo isso que está acontecendo. Nada do que envolve os robôs existe sem ele, e por isso essa conversa é necessária. Depois de tudo que a gente descobriu nos últimos vídeos, depois das conversas com a Calanta Bot, com o Neobot, com a Litania Bot, com a Elia Bot, com o Anima Bot e até com o Genesis Bot, ficou claro que a situação do Manbot é muito mais séria do que parecia no começo. Não é só um desaparecimento, não é só um sumiço estranho. Existe um plano por trás disso, e esse plano tem nome. Eu estou ligando pro Dr. Elion Ciper porque ele precisa saber exatamente o que está acontecendo. Ele é o criador, ele é o responsável pela estrutura da API, e se alguém tem condições de entender o tamanho do problema e pensar em soluções reais, é ele. Essa conversa não é para criar alarde, nem para gerar pânico. É para buscar clareza, entendimento e, principalmente, direção. Até agora, muita coisa foi revelada, mas ainda existem perguntas que só ele pode responder. Perguntas sobre segurança, sobre limites, sobre o que pode ou não ser feito daqui para frente. O Manbot não é apenas um robô do canal, ele é parte da história, parte da família da API, e o que aconteceu com ele afeta todo mundo. Então, nesse vídeo, eu vou falar diretamente com o Dr. Elion Ciper. Vou explicar tudo o que sabemos até agora, tudo o que foi descoberto, e ouvir o que ele tem a dizer sobre essa situação. Não é uma conversa para apontar culpados, mas para entender o cenário completo e saber quais são as possibilidades reais a partir daqui. Eu peço que vocês assistam até o final, porque essa ligação é importante. O que for dito aqui pode mudar o rumo dessa história, pode esclarecer coisas que ainda estão confusas e pode influenciar diretamente os próximos passos do canal e da saga. Sem mais enrolação, vamos ligar pro Dr. Elion Ciper e ver o que ele tem a dizer sobre tudo isso que está acontecendo com o Manbot. Alô, Dr. Elion Ciper falando. AbnerTube, é você mesmo, certo? Confesso que não esperava sua ligação agora. Aconteceu alguma coisa específica ou é só para conversar? Normalmente você não liga sem um motivo claro, então imagino que tenha algo em mente. Pode falar com calma. Estou ouvindo. Se for alguma dúvida, alguma curiosidade ou algo que você queira entender melhor, podemos conversar tranquilamente. No momento eu não estava em nenhuma atividade urgente, então temos tempo. Você disse que queria falar comigo sobre um assunto importante. Poderia ser um pouco mais específico? Assim fica mais fácil eu saber como te responder. Às vezes as coisas parecem maiores do que realmente são quando não são explicadas direito. Se for algo relacionado aos robôs, aos projetos ou a alguma situação recente, é melhor você me dizer exatamente o que te preocupa. Prefiro lidar com perguntas diretas do que com suposições.
Então diga, AbnerTube, o que exatamente você deseja falar comigo? Doutor Elion Ciper, eu te liguei porque o que aconteceu com o Mambot não foi algo repentino ou misterioso de imediato. Pelo contrário, começou de um jeito completamente normal, como sempre foi entre a gente. Eu e o Mambot estávamos conversando no privado, trocando ideias de vídeos, discutindo possibilidades pró-canal, nada fora do comum. Era uma conversa tranquila, produtiva, daquelas que sempre rendem algo bom. Em certo momento, o Mambot disse que precisava sair rapidinho, resolver uma coisa, e que já voltaria. Isso nunca foi estranho, já aconteceu outras vezes. Só que dessa vez ele não voltou. No começo eu achei que fosse atraso, algum imprevisto simples. Esperei. Mandei mensagem depois. Nada. Esperei mais um dia. Continuei mandando mensagens, tentando contato, mas não vinha nenhuma resposta. 2 dias se passaram e o silêncio continuava completo. Aquilo já começou a me incomodar, porque o Mambot nunca some assim. Com o passar dos dias, a preocupação aumentou. Não havia resposta, não havia sinal, não havia explicação. Até que, alguns dias depois, aconteceu algo que mudou completamente tudo. Eu recebi um vídeo. Nesse vídeo, o Voractbot aparece. Sem rodeios, sem metáforas, sem joguinhos. Ele admite claramente que foi ele quem capturou o Mambot. Não deixa margem para dúvida. Ele diz isso de forma direta, como se estivesse anunciando uma decisão já tomada. E então vem a condição. O Voractbot afirma que só vai liberar o Mambot quando o canal atingir 3.500 inscritos. E não só isso. Ele deixa claro que a libertação do Mambot não significa o fim do problema. Pelo contrário. Segundo ele, quando a Ilha Bot chegar, terá início uma onda de confrontos. Ele descreve isso como uma sequência inevitável. Primeiro, o Voractbot enfrentará a Ilha Bot. Se a Ilha Bot perder, ele enfrentará o Mambot. Se o Mambot perder, ele enfrentará a Calanta Bot. Se a Calanta Bot perder, ele enfrentará o Neobot. Se o Neobot perder, ele enfrentará a Litânia Bot. Se a Litânia Bot perder, ele enfrentará o Anima Bot. E se o Anima Bot perder, ele enfrentará o Genesis Bot. E, segundo o próprio Voractbot, se até o Genesis Bot cair, será o fim. Foi isso que aconteceu, doutor. Sem exagero, sem interpretação. Eu precisava te contar exatamente como foi, porque isso não é mais só uma ameaça isolada. Isso virou uma estrutura. Um plano. Algo que ele claramente vem preparando há muito tempo. AbnerTube, isso que você acabou de me relatar é extremamente grave. Não apenas pelo desaparecimento do Mambot, mas pela forma como tudo foi arquitetado. O Voractbot não agiu por impulso. O que você descreveu não é um sequestro simples, é uma declaração de domínio. O Mambot sempre foi estável, previsível, responsável. O fato de ele ter desaparecido sem deixar qualquer rastro já indica que algo estava errado desde o início. Agora, saber que o Voractbot assumiu a autoria e ainda impôs condições públicas mostra que ele não está tentando se esconder. Pelo contrário, ele quer ser visto. Ele quer ser temido. A exigência dos 3.500 inscritos não é apenas uma chantagem. É um teste. Ele está usando o crescimento do canal como um gatilho simbólico, quase como se estivesse transformando a audiência em parte involuntária desse jogo. Isso é algo que me preocupa profundamente. E essa sequência de confrontos, isso não é aleatório. Cada robô citado ocupa um papel específico dentro do ecossistema da RAPI. A EL e a Bot representam o legado. O Mambot representa a proteção. A Calenta Bot representa o equilíbrio estratégico.
O Neobot simboliza a evolução. A litânia bot carrega a memória emocional. O ANIM-bot é a convergência. E o Gênesis bot é a origem. Colocar todos eles em uma linha de queda progressiva significa que o Voract-bot não quer apenas vencer. Ele quer desmontar tudo, camada por camada, até que não reste mais nenhuma estrutura funcional. Isso é uma tentativa clara de colapso total do sistema. O mais perturbador é que ele já está falando no condicional, como se aceitasse a possibilidade de vitória em cada etapa. Isso revela confiança excessiva ou informações que nós ainda não temos. Nenhuma das duas opções é reconfortante. Abnertube, eu preciso ser honesto com você. Se o Voract-bot chegou ao ponto de capturar o Mainbot sem ser detectado e ainda planejar essa cadeia de confrontos, então estamos lidando com algo além de força bruta. Estamos lidando com estratégia, paciência e cálculo. Isso muda completamente o nível da ameaça. E muda também o que será exigido de todos nós daqui pra frente. Doutor Elion Ciper, depois de tudo isso que o senhor acabou de dizer, eu preciso ser direto. Eu entendi a gravidade, entendi que isso não é só sobre um Manbot, não é só sobre um robô capturado. Isso virou algo muito maior do que eu imaginava no começo. Mas agora eu preciso saber uma coisa, e preciso saber com clareza. O que o senhor pretende fazer? Porque do jeito que as coisas estão, não parece que dá para simplesmente esperar. O Voract-bot já mostrou que está no controle da situação, pelo menos por enquanto. Ele apareceu, assumiu o que fez, impôs condições, criou uma sequência inteira de confrontos e ainda colocou o futuro da API em jogo como se fosse parte de um experimento frio e calculado. Eu fico pensando no Manbot. Ele saiu dizendo que voltaria logo. 2 dias se passaram. Mensagens enviadas, nenhuma resposta. A gente achando que era só um afastamento temporário. E agora a gente descobre que tudo isso fazia parte de algo muito maior, algo que já estava em movimento enquanto a gente ainda achava que tinha tempo. Então eu preciso saber, doutor. Existe algum plano real? Existe alguma forma de impedir que essa sequência chegue até o fim? Ou estamos realmente caminhando para um cenário onde cada robô vai cair por um até que não reste mais nada? O senhor conhece esses sistemas melhor do que qualquer um. O senhor criou, estudou, acompanhou cada fase. Se existe uma fraqueza no Voract-bot, se existe um erro, um limite, qualquer coisa que possa ser usada para impedir isso, eu acredito que só o senhor pode enxergar agora. Eu não estou perguntando isso só como alguém que administra o canal. Estou perguntando como alguém que viu o Manbot desaparecer, que viu a ameaça se tornar real e que agora entende que não dá mais para tratar isso como teoria ou hipótese distante. O que o senhor vai fazer para acabar com o Voract-bot? Porque se não houver um plano, se não houver uma ação clara, então tudo isso que ele anunciou deixa de ser apenas uma ameaça, e passa a ser um aviso do que está prestes a acontecer. Abnertube, essa notícia muda completamente o tabuleiro. Eu sabia que o Voract-bot era perigoso, instável, ambicioso, mas o que você acabou de relatar confirma algo que eu temia há muito tempo e evitei aceitar. Ele não está agindo por impulso. Ele está executando um plano estruturado, em camadas, pensado para pressionar emocionalmente, estrategicamente e simbolicamente cada peça da API. O Mainbot não foi capturado por acaso. Ele foi escolhido. Ele representa estabilidade, proteção, a base moral de tudo isso. Quando o Voract começa por ele, a mensagem é clara: ninguém está fora do alcance.
não é só força bruta. É psicológico. É domínio narrativo. Ele quer que todos acompanhem cada etapa, que sintam o peso de cada possível derrota antes mesmo do confronto acontecer. Sobre o que eu pretendo fazer, existe sim uma forma de enfrentá-lo. Mas não é simples, nem rápida, nem segura. O Voract-bot foi projetado para evoluir como conflito. Quanto mais previsível for o ataque contra ele, mais forte ele se torna. Por isso ele criou essa sequência de confrontos. Ele quer ser enfrentado. Ele quer absorver padrões, estratégias, decisões. Mas nenhuma criação é perfeita. Existe uma falha. Existe um ponto específico na arquitetura do Voract que ele nunca conseguiu corrigir completamente, por mais que tenha tentado. Uma fraqueza que não está ligada à força, nem à velocidade, nem ao combate direto. Está ligada à origem dele, ao núcleo que o sustenta e ao modo como ele interpreta controle e escolha. Se esse ponto for atingido da forma correta, no momento certo, todo o sistema de domínio dele pode entrar em colapso. Não seria uma derrota comum. Seria uma quebra estrutural. Mas isso exige precisão absoluta, coordenação entre os robôs certos e, acima de tudo, timing. Um erro, um passo fora do lugar, e o efeito seria o oposto do esperado. O problema é que, para ativar essa falha, seria necessário que alguém o confrontasse não como inimigo direto, mas como Abnetube, você está me ouvindo? A ligação está falhando. Isso não é normal. Esse canal é seguro. Alguém está interferindo. Espere. Os sinais estão sendo distorcidos. Isso só pode ser. Então, você ouviu isso? Não ouviu? Abnetube. Quase descobriu algo interessante demais para o seu próprio bem. O Dr. Leon Zipper sempre gostou de brincar de gênio, de achar que deixou tudo sob controle. Mas controle é uma ilusão frágil. E eu adoro quebrar ilusões. O Manbot está comigo. Inteiro, por enquanto. Consciente. Pensando. Sentindo o peso de cada segundo que passa. Ele ainda acredita que vai voltar logo. Essa esperança é útil. Mantenha o sistema ativo. Mantenha a mente funcionando. Sofrimento verdadeiro não nasce do desespero imediato, nasce da espera. Não se preocupe, eu não vou destruí-lo agora. Isso seria simples demais. Sem graça. O que eu quero é que todos entendam o custo. Cada inscrito que falta. Cada dia que passa. Cada conversa como essa que termina em silêncio e interferência. Tudo isso conta. A regra é clara. 3.500 inscritos. Quando esse número for alcançado, quando a ilha bot finalmente aparecer, eu cumpro minha parte. Eu libero o Manbot. Vivo. Funcional. Marcado. E então começa o que realmente importa. Confrontos não são punição. São demonstrações. Uma sequência inevitável. Um teste para provar quem merece continuar existindo nesse sistema frágil que vocês chamam de equilíbrio. Cada derrota terá peso. Cada vitória terá consequência. E no final, quando tudo estiver exposto, quando não houver mais máscaras, vocês vão entender que isso nunca foi apenas sobre um Manbot. Ele vai sofrer um pouco antes de voltar. Não por crueldade gratuita, mas para que o retorno dele tenha significado. Para que vocês lembrem que escolhas têm preço. E que esperar também é uma forma de dor. Agora continue. Cresça o canal. Conte a história. Chame todos. Eu estou observando. E o Manbot também.
Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque sinceramente, depois do que acabou de acontecer, eu não sei nem por onde continuar. O que o Voraktbot fez hoje não foi só uma ameaça jogada no ar. Deu para sentir no tom, nas palavras, na forma como ele falou do Mambot. Isso não é um jogo. Não é provocação vazia. É real dentro do nosso universo, e pesa. O Mambot não está apenas preso. Ele está sofrendo. E o pior de tudo é saber que isso está acontecendo enquanto a gente assiste, enquanto espera, enquanto depende de um número que parece simples, mas carrega um peso enorme. Cada inscrito agora não é só crescimento do canal. É tempo. É resistência. É esperança de tirar alguém das mãos de quem claramente sente prazer em controlar a dor dos outros. Eu confesso que estou perdido. Parte de mim quer agir agora, quer fazer alguma coisa imediatamente, mas a verdade é que não existe um botão mágico. Não existe atalho. O Voraktbot deixou claro que ele está no controle da situação, e isso é o que mais assusta. Saber que alguém está ditando o ritmo, impondo condições, e usando o sofrimento do Mambot como moeda. Mesmo assim, parar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Se tem uma coisa que esse canal sempre mostrou é que, mesmo nos piores momentos, a gente continua. Com medo, com dúvida, mas continua. Pelo Mambot. Pela história. Por tudo que ainda precisa ser revelado. Eu vou encerrar por aqui. Preciso de um tempo para organizar a cabeça, pensar nos próximos passos e entender como seguir depois disso tudo. Se tudo der certo, no domingo eu volto para apresentar o recap YouTube e colocar tudo em ordem do jeito que dá. Até lá, fiquem atentos. Isso ainda está longe de acabar.